Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Nesse momento, eu quero te perguntar como estão as suas expectativas. Eu quero te perguntar como você está, como está o seu coração diante de todas as coisas que nós temos passado, diante das incertezas que se apresentam nas nossas vidas, diante de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Eu quero te perguntar como está a sua fé, em quem você tem depositado a sua confiança. E quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e a orarmos, porque certamente o Senhor, Ele deseja falar conosco. Ele quer se revelar para mim e para você. Eles têm expectativas e sonhos ao nosso respeito. E em nome de Jesus, que nesse momento em que eu e você, em que você aí na sua casa, você no seu trabalho, você aí talvez em um leito de hospital, nesse momento o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer revelar a sua vontade a respeito das nossas vidas. Então, feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, reunidos em teu nome, cada um em sua casa, cada um em seu ambiente de trabalho ou em um leito de hospital, mas nós estamos aqui e abrimos nesse momento os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua voz. Te pedimos que o teu Espírito Santo ministre em nossos corações, traga a vontade e a verdade que o Senhor tem e quer revelar para as nossas vidas. Sê conosco, nos ensina a desenvolver uma vida de intimidade, de comunhão com a tua presença. Nós te pedimos que se nesse momento o Senhor deseja operar cura, então que o Senhor cure. Que o Senhor, se é desejo do teu coração trazer libertação, então liberta. Mas nós te pedimos, ser conosco. Fala ao nosso coração. Transmita das tuas verdades e da tua vontade a respeito das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos na palavra que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, onde a palavra de Deus nos fala. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos, essa palavra, ela foi escrita há muitos anos atrás. Mas essa palavra, como há muitos anos atrás, ela é tão real, ela é tão viva nos dias de hoje, quanto elas foram naqueles dias. Aquele povo, o povo de Deus, nesse contexto histórico do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o povo de Deus, eles estavam cativos, eles estavam exilados. Mas o Senhor, Ele se revelou àquele povo através de uma mensagem dada ao seu profeta, para que esse profeta transmitisse ao seu povo. E a mensagem que o Senhor trouxe para aquele povo foi que Ele é que sabia, aquele povo, ele precisava saber que o Senhor tinha bons pensamentos a respeito deles. Quando o Senhor escreve, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor dizia para aquele povo, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos de vida. Mas o Senhor também, logo em seguida, fala àquele povo, e buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração.
Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Assim como aquele povo que foi levado cativo ao exílio da Babilônia, nós também precisamos buscar ao Senhor para que Ele se revele às nossas vidas. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele quer se revelar a nós, mas o Senhor se revelará. Nós acharemos ao Senhor quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, não tem como nós não falarmos nesses dias que nós não estávamos preparados para viver, mas que estamos vivendo. Não só a nossa nação, não só o nosso estado, não só a nossa cidade, mas todo mundo. Nesses dias em que estamos vivendo, nós precisamos parar e pensar que, embora muitas vezes nós venhamos a nos enganar, nós não temos controle de absolutamente nada que nos cerca. Todo o controle e todo o domínio e todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Mas o Senhor, Ele vem a mim e a você dizendo: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Eu sei que pensamento eu tenho sobre você. E quando você me buscar de todo o vosso coração, você me encontrará. Você me achará. E nesses dias em que precisamos, em que nós fomos obrigados a dar passos mais lentos, a ficarmos mais reclusos, a ficarmos mais parados e quietos. O que nós temos feito com esse tempo? Quanto tempo nós temos investido para buscar o Senhor? Quanto tempo nós temos investido para com Ele desenvolver intimidade? Assim como aquele povo que estava cativo, em muitos de nós há regiões de cativeiro. Há muitas regiões nas nossas vidas que precisam da libertação do Senhor. Alguns de nós precisam nas emoções, outros na vida financeira, outros precisam em um ambiente familiar. Mas todos nós precisamos da intervenção do Senhor. E o Senhor, Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a todos nós. Ele quer desenvolver conosco intimidade e às vezes parece muito repetitivo aquilo que falamos. Nós temos falado muito em desenvolver intimidade com o Senhor. Mas não é que seja repetitivo, não é que seja um jargão, não é que seja uma frase, uma palavra de efeito. Não é, querida, é uma verdade. Nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor, nós precisamos com Ele ter amizade e sermos conhecidos dEle e conhecer o Senhor e as suas verdades a respeito da nossa vida. O Senhor tem pensamentos maravilhosos ao nosso respeito, mas será que nós sabemos quais são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito? Será que nós sabemos aquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas? Será que nós sabemos qual tempo nós estamos vivendo hoje? E por que nós estamos vivendo, ou melhor, e para que nós estamos vivendo esse tempo? Porque nada acontece por acaso. Tudo tem o seu propósito. Abre comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra
e tempo de paz. Será que eu e você, nós sabemos que tempo nós temos vivido? Por quê e para que esse tempo nós estamos vivendo? Aí você pode perguntar, mas como que eu vou saber? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que revela. O Senhor é Deus que se mostra. O Senhor é conselheiro. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é amigo e Ele tem respostas. E a nossa vida tem propósito. Talvez eu e você não venhamos a saber qual o propósito, mas a nossa vida tem propósito. O Senhor, quando nos formou no ventre da nossa mãe, Ele tinha um propósito estabelecido no seu coração ao nosso respeito. E por que que nós temos falado tanto de desenvolvermos intimidade com o Senhor? Porque quando nós desenvolvemos intimidade com o Senhor, nós ouvimos a sua voz, nós escutamos dos seus conselhos, nós sabemos qual o tempo. Se é tempo de plantar ou se é tempo de colher. Se é tempo de falar ou se é tempo de calar. Se é tempo de guerra ou se é tempo de paz. Porque o Senhor fala, porque o Senhor revela, porque o Senhor capacita. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, abre lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, nos fala: quando eu era menino, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Para completarmos essa palavra, eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Nos fala assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. O título, antes de nós continuarmos a leitura, o título da palavra da minha Bíblia, da versão da minha Bíblia, fala: os cristãos hebreus não tinham progredido. Hebreus 5,11 fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O Senhor, Ele nos chama para ter uma vida de intimidade com Ele, para que Ele se revele para cada um de nós, que buscarmos a sua face e os seus caminhos e os seus ensinos e os seus conselhos. Mas aqui a palavra nos revela em Hebreus capítulo 5, versículo 11, que a partir do versículo 11 até o versículo 14, que existem muitas coisas que precisam ser ensinadas, explicadas, e que algumas pessoas já eram para estar avançados no conhecer a verdade. E nesse conhecer a verdade, avançado em passar essa verdade. Mas se comportam como crianças e não podem tomar alimentos sólidos
porque estão ainda na fase do leite. Uma criança, quando nasce, ela precisa do alimento líquido. Leite materno é o que traz todos os nutrientes e substâncias que uma criança precisa para ela se desenvolver e se desenvolver bem. Ali no leite materno tem todos os nutrientes e substâncias que a criança precisa. Mas aquela criança, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. E o seu organismo naturalmente requer alimentos mais consistentes, com outros nutrientes, alimentos mais sólidos, mais fortes. E assim a palavra de Deus nos ensina. Muitos de nós, em vez de avançarmos, estamos permanecendo no mesmo lugar de criança. Aqui eu não estou falando de ter um coração de criança, é mais de não ter experiência, é de não ter consistência, é de não ter intimidade e conhecimento daquilo que o Senhor quer revelar a todos aqueles que o buscam. Existe tempo para todas as coisas. E como ministrado em uma outra mensagem, não se coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo se coloca em odres novos. E para que esse odre seja um odre novo, para que receba o vinho novo, que é o Senhor, ele precisa passar por um processo de transformação. E a transformação vem pelo conhecer Jesus. E a transformação vem pelo renovar da sua mente. E o renovar da sua mente vem pelo entendimento, conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Através da leitura da palavra, através de um momento de intimidade, de oração. Não aquela oração coletiva que muitas vezes nós fazemos, mas no nosso secreto, no lugar onde só estaremos nós e o Senhor, e ali nós falaremos com Ele e Ele se revelará a nós. Existe tempo para o leite, existe o tempo para as coisas superficiais, mas o Senhor não quer ficar na minha vida e na sua vida no superficial, Ele quer ir mais fundo. Ele quer entrar em lugares e fazer a limpeza e fazer aquela arrumação que só Ele pode fazer. O Senhor quer entrar numa dimensão onde realmente vai haver divisão entre vida e morte, pecado e santidade, santo e profano. O Senhor, Ele quer fazer a diferença nas nossas vidas. Mais uma passagem para nós lermos está em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14 nos fala: como título na palavra do Senhor, na minha Bíblia, tem assim, na versão que eu estou lendo, tem assim: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Esse é o título que tem na minha Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14. E a palavra de Deus nessa passagem nos fala: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão,
acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Glória a Deus. Aqui a palavra, queridos, é muito clara comigo e com você. O Senhor, no versículo 18, fala: antes, a palavra nos ensina a não sermos enganados, a não sermos aqueles que não conhecem a verdade do Senhor. Mas antes, como está escrito no versículo 18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esse livro, a Bíblia, ele foi deixado para mim e para você, para ser um manual, para ser o nosso livro de cabeceira. Eu acho engraçado às vezes as pessoas dizem assim: o meu livro de cabeceira. O nosso livro de cabeceira, existem muitos livros que nós podemos ler de homens e mulheres de Deus, com certeza. Mas verdades inquestionáveis e absolutas nós só encontraremos na palavra de Deus, na Bíblia, que foram escritos há tantos anos atrás, mas quando nós lemos, parece que nós estamos lendo o que estamos vivendo hoje, agora. Então, em nome de Jesus, que nós não sejamos como meninos, levados por todo o vento de doutrina, que não sejamos enganados pela astúcia dos homens, e nem pelo nosso coração, que, como diz a palavra, é enganoso, mas que o nosso conhecer e o nosso permanecer na presença e na vontade do Senhor seja aquilo que nos sustente, seja aquilo que nos permaneça, nos deixe permanecer firmes e inabaláveis. Que nos momentos das nossas adversidades e das nossas incertezas, nós tenhamos uma certeza: o Senhor é conosco. E agindo Ele, ninguém pode impedir o seu agir. O Senhor, Ele quer se revelar. O Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. O Senhor, Ele tem grandes coisas a respeito das nossas vidas. Mas como nós entraremos na presença de Deus e como nós receberemos dele a sua palavra, a palavra de alguém que vai levar a libertação do Senhor, a palavra de alguém, a palavra na vida de alguém que vai levar a cura aos enfermos, enfermos de alma, enfermos de emoções, enfermos de sentimentos. Se nós não buscamos ao Senhor, se nós com Ele não desenvolvemos intimidade, se nós nos confundimos com a voz do Senhor e a voz do nosso coração, a palavra de Deus fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E o nosso pastor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Então nós precisamos conhecer ao Senhor, porque quando nós ouvirmos uma voz que não é a voz do nosso Deus, que pode ser a voz do mundo espiritual das trevas ou a voz do nosso próprio coração, que é enganoso, nós venhamos a discernir e dizermos: essa não é a voz do meu pai, essa não é a voz do meu pastor. Eu sei o que ele pensa ao meu respeito, eu sei as palavras que ele tem liberado. E ainda que eu tenha passado por momentos de dificuldade, e ainda que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, eu tenho convicção de que Ele é meu socorro, de que Ele é meu sustento e de que Ele é meu auxílio. É por isso, igreja. É por isso que nós precisamos conhecer ao Senhor. Porque podem nos tirar qualquer coisa, mas aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vamos adquirindo
ao longo da nossa caminhada com o Senhor, que é entregue a mim e a você por Ele mesmo, isso ninguém pode nos tirar. Eu volto com os amados lá em Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Podem nos tirar qualquer coisa. O mundo, as pessoas ou até nós mesmos. Podemos entregar e perder. Mas aquilo que é dado pelo Senhor não pode ser nos tirado. A nossa salvação, ela é garantida não porque nós somos merecedores, mas porque um Deus se fez homem, habitou no meio de nós, viveu como um de nós. Como homem, ele venceu o pecado. Morreu, carregando todos os pecados da humanidade sobre ele, contudo, sem cometer nenhum pecado. No momento em que ele estava sendo crucificado, em que o clamor do povo era crucifica, ele olhou aos céus e ele disse ao Pai: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte tentou tragá-lo, mas não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, trazendo consigo a salvação que nos traz a paz. É esse o Deus a quem servimos. É esse Jesus a quem nós precisamos conhecer. Que mesmo que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, o seu cajado nos consola, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Agradecer ao nosso bom pastor aquilo que Ele quer nos ensinar, a pedir que Ele nos ajude a buscá-lo de todo o nosso coração, para que nós venhamos a encontrá-lo, a escutar a sua voz, a conhecer os seus caminhos e a entendermos o propósito pelo qual nós fomos enviados a essa terra, em seu nome. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo dom da vida. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos escolheu para sermos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Senhor, está escrito na tua palavra que nós te encontraremos quando nós te buscarmos de todo o nosso coração. Então nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração. Nos ajuda a buscar os teus caminhos, a buscar os teus conselhos. Nos ajuda a passar da fase do leite e a nos alimentarmos dos alimentos sólidos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós queremos ter o coração de criança na tua presença. Um coração ensinável e um coração aberto aos teus ensinamentos. Mas nós queremos crescer, como está escrito na tua palavra, em graça e sabedoria, diante do Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus. Seja conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Está nesse momento, é momento de renovação de aliança. Então, onde você esteja, fale com o Senhor. Mas como que eu posso renovar minha aliança com o Senhor? Ore, busque. Diga para Ele que você quer que Ele seja o seu Deus, o Salvador, e que você o recebe como Senhor suficiente e único Salvador de sua vida. Que Ele é Deus, que Ele é Pai e que você deseja ser seu filho. Que a graça e a paz do Senhor seja a nossa companhia diária. Que o amor derramado que nos alcançou seja vivido e que venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração,
para que venhamos a encontrá-lo e receber dele tudo aquilo que do seu trono ele tem para derramar. Aliás, ele já derramou ao nosso respeito. Você é uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. E se você está pensando nesse momento, mas eu tenho andado por caminhos que não glorificam ao Senhor. O Senhor morreu. O Senhor veio para aqueles que estavam doentes e para aqueles que estavam cativos. Então incline a sua cabeça e o seu coração e peça ao Senhor misericórdia e que Ele te receba como filho. Busque ao Senhor e quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Amém? A graça e a paz do Senhor, fica na paz de Jesus e que o Senhor Ele continue ministrando em nossos corações. Que nós venhamos a ter uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Que nós venhamos a escutar o Senhor falar conosco e que essa palavra seja transformadora nas nossas vidas. Amém e amém. Abraços, a glória, a graça e a paz do Senhor na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.